Olá, traders. Esse é o episódio 10 do curso Simplificando Forex e hoje estaremos a tratar sobre o Fibonacci Retracement, que é uma ferramenta que nos ajuda a quantificar a retração. Por exemplo, aqui nós temos dois casos para compra, nesse caso, e para venda aqui à direita. Então, o que é que essa ferramenta nos ajuda a fazer? Sempre que temos uma demanda criada, depois do impulso, nós podemos traçar um Fibonacci do ponto mais baixo, de onde começou o impulso, até o ponto mais alto, onde ele começa a fazer a retração. Então, quais são as melhores zonas de demanda? Nós podemos ter várias demandas. Por exemplo, aqui temos uma demanda dinâmica acima de 50%. E podia ser tentador nós entrarmos em zonas assim. Mas normalmente o preço tende a fazer uma retração de pelo menos 50%. Então nós vamos descartar toda a zona que estiver acima de 50%. Então as melhores zonas de demanda e oferta de demanda para esse caso específico vão ser as que estão em baixo de 50%. E para a oferta, de onde forma o impulso, nós marcamos do ponto de onde começou o impulso até onde terminou e começou a fazer a retração. Então, as zonas de premium vão ser as zonas que estão acima de 50%. São as melhores zonas para vender. Então, enquanto para a demanda, as melhores zonas para comprar são em baixo de 50%, na oferta, nas zonas de oferta, as melhores zonas estão acima de 50%. Então, tudo que está abaixo de 50% é considerado barato. Se tu vais ao mercado, tu queres o produto que queres comprar, tu queres no melhor preço, o mais barato possível. Então, os compradores já mostraram interesse nessa zona. Então, quando o preço volta pelo menos 50% do impulso, ou mais próximo da zona de interesse dos compradores, mais provável é que compradores voltam a estar interessados no produto, ou no ativo, ou no par de moedas, nesse caso específico para o Forex. E o mesmo para a venda. Se tu tens um produto, queres vender o teu produto o mais alto possível, para a tua margem de lucro ser maior. Então, pode ser tentador entrares aqui em zonas abaixo de 50%, mas a probabilidade dessas zonas segurarem são pequenas. Não estou a dizer que não exista essa probabilidade ou essa possibilidade, mas a probabilidade é muito pequena. Então, é preferível que validemos apenas zonas que estejam acima de 50% para venda e abaixo de 50% para compras. Então, tem exemplos aqui. Deixa-me ver a minha vela para a minha face para a direita. Então, aqui nós temos um impulso. Podemos ver que temos uma demanda formada aqui, uma estática, né? O preço consolida antes desse impulso. Então, quando o preço volta, e para principiantes, você pode ser tentado a querer entrar com compras aqui. Então, agora você vai usar três coisas. Tu vais usar o conhecimento que tens de demanda e oferta, nesse caso de demanda. Vais usar estrutura, como eu ensinei, vais ver se tens uma estrutura de baixa ou alta, mas também vais usar o Fibonacci Retracement para saber se a tua zona é válida. E basta ver que a tua zona está, ou sempre tu vires que a tua zona está acima de 50%, então tu descartas a zona. Então, como vês, o preço volta pelo menos 50%. Aqui temos uma demanda dinâmica. Aqui devia lhe pôr em azul e não vermelho, porque aqui é válida e o preço podia ter subido daqui. Mas depois ele volta para a última vela de venda antes da compra. Quando falamos de order blocks, vai entender porque é que o preço reage a essas zonas e continua. Mas o mais importante aqui é ver que o preço fez a retração de pelo menos 50% do impulso inicialmente gerado, okay? Antes de continuar e quebrar esse top novamente. Aqui de novo temos um impulso e esse é um caso que vocês vão ter que escolher se querem entrar mesmo, porque essa zona de demanda temos impulso, uma paragem no preço e continuação, então compradores também entraram aqui. É uma boa zona de demanda, mas tem um problema. Essa zona está entre 50%, está um pouco acima de 50% e um pouco abaixo de 50%. Então é uma zona indecisa. Vocês é que vão decidir se esse tipo de zonas são válidas para vocês,
Mas para mim, pessoalmente, esse tipo de zonas são zonas que normalmente são manipuladas antes do preço voltar a subir. E é o que acontece aqui. Tem uma primeira reação um pouco antes da zona, ele quebra a zona, vai abaixo de 50% do impulso e depois continua o movimento. Então, esse é outro exemplo, só para verem novamente que o preço volta abaixo de 50% antes de continuar para cima. Aqui temos uma venda, temos um impulso para baixo, temos aqui uma supply ou uma oferta, mas está abaixo de 50%. Então o preço aqui não é premium, então não é ideal vender. Então nós vamos descartar zonas que estejam abaixo de 50% quando estamos à procura de venda. Então o preço sobe, reage essa oferta aqui mais refinada e depois vai até o último movimento de compra antes desse impulso, que também quando falamos de order blocks vamos entender mais. Mas, novamente, é só para ver que o preço volta acima de 50%, onde é premium, onde é caro e volta a continuar. Então, os compradores querem vender o mais caro possível, sem quebrar estrutura, obviamente, porque se quebra a estrutura, os compradores perderam, os vendedores, desculpa, perderam a zona. Então, os vendedores querem vender o mais alto possível. Eu não sei se eu falei comprar o mais alto possível, mas é vender o mais alto possível e comprar o mais baixo possível. Então, os nossos lucros nessas zonas de desconto e de premium são bem maiores, porque pegamos um movimento maior. Aqui de novo temos um impulso para baixo e temos três zonas aqui. Temos uma, deixa eu ver isso novamente para a esquerda. Temos uma abaixo de 50%, o preço chega, reage um pouco, mas depois quebra. Temos uma acima, aqui nos tempos gráficos menores. Essa é válida, começa a ser válida. Por quê? Porque está acima de 50%. O preço reage à zona. Nos tempos gráficos menores, podias ter uma trade aqui, pelo menos de curto prazo, ou ias ter break-even, tipo, sair com zero porque moveste o teu stop loss para a entrada, etc. Mas depois ele vai para o extremo, onde começou o impulso e cai. Então, novamente, ele foi para cima de 50%. Então, o que eu quero que vocês façam é ir para os vossos gráficos e testar. Tenho aqui um exemplo. Deixa eu primeiro mostrar. Então, vocês quando forem, vocês vão encontrar a ferramenta do Fibonacci Retracement aqui no terceiro ícone. Vai aparecer a retração de Fibonacci ou o que vocês tiverem a ver na língua que tiverem o vosso TradingView. Então, deixa-me ter Default. Ele vai aparecer assim. Então, vocês vão clicar em configurações e vão apagar todos os níveis. Vão deixar apenas o 0, o 0.5 e 1. Eu prefiro lhe ter em preto, mas vocês podem pôr na cor que quiserem. Vão tirar a trendline, vão baixar, vão tirar o fundo, vão tirar o preço, vão mudar de valores para percentagem. E agora o vosso Fibonacci vai ficar assim. E depois vocês podem treinar no tempo gráfico de 1 hora, 4 horas diário, no que quiserem, os impulsos. Por exemplo, aqui temos um impulso. Deixa eu só mover. Aqui podem mudar o label, né? A descrição, não sei como é que vai aparecer, para a direita. Então, aqui temos um impulso que começa daqui, do topo, e vem até aqui. Então, o que aconteceu? O preço voltou, nesse caso específico, não voltou até 50%. 50% é essa zona aqui, ele não chega e cai. E isso acontece, eu não disse que não vai acontecer, só disse que não é provável. Vamos estudar o próximo impulso. O próximo impulso foi daqui até aqui. Ele volta pelo menos 50%. Aqui. Reage pelo menos 50%. Então, se você tem zonas de oferta, nessas zonas, então tu tens, para além de estrutura, que já vimos que é de baixa porque está a quebrar fundos, ok?
também temos o Fibonacci Retracement a dizer que nós voltamos pelo menos 50%. Se tens a tua zona de oferta aqui, confirma a tua entrada e vende. Próximo impulso, aqui, daqui até aqui, ele volta pelo menos 50% e continua. Vamos medir o próximo impulso. Ele volta pelo menos 50%, reage a essa supply, aqui, meio estática, move para o lado, tem um impulso, ele volta e cai. Aqui, novamente, podemos quantificar essa retração, marcando do ponto onde começou o impulso até onde ele começou a voltar. Ele volta, de novo vem para essa zona de oferta extrema e volta a cair. Okay? Então é assim que vocês podem treinar. Então agora nós temos no nosso arsenal demanda e oferta, nós temos estrutura de mercado e temos o Fibonacci Retracement. Agora temos três coisas que nos ajudam a trazer a probabilidade para o nosso lado. Cada vez, ou está a ficar cada vez mais forte as nossas razões ou as ferramentas que nós temos ao nosso dispor para confirmar as nossas vendas ou as nossas compras. Então, vocês podem usar o exemplo que eu fiz aqui no final com um mercado em alta, num outro par, num outro tempo gráfico, para treinarem o conceito, ok? Então é isso que eu tinha para o episódio 10 e nos vemos na próxima semana, segunda-feira, no episódio 11. E vamos falar sobre estrutura de mercado em vários tempos gráficos e daí vamos começar a olhar para como confirmar mudanças de tendências e como nos envolvermos em trades de maneira mais básica possível, antes de passarmos para os conceitos de Smart Money, que eu sei que é o que muitos estão à espera aqui para começar a ver, mas vamos já chegar lá, vamos começar a crescer. Então, deixa o like no vídeo, subscreva se ainda não és inscrito e partilhe também para que a família aqui no YouTube cresça. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.